Oi, gente, tudo bom? Meu Deus, isso é muito esquisito, mas enfim, como eu, o João, enfim, a gente tinha dito que a gente ia fazer, agora tá aqui pra vocês. Essa é a nossa primeira tentativa de gravar um encontro de Crisma, já que a gente tá esses dias aí, né, de quarentena, estamos separados, a gente não pode se ver, então, pra gente não ficar tanto tempo assim separado e nem perder muitos encontros e o calendário ficar todo bagunçado, a gente vai fazer essa tentativa. Mas enfim, hoje eu vou dar um encontro para vocês sobre Jesus, sobre o preço de segui-lo, sobre um pouco da vida dele, um pouco da história, o porquê ele é tão importante, digamos assim. Antes de mais nada, né, vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou mandar para vocês a apostila pelo grupo do WhatsApp, para quem não tem a apostila poder acompanhar, porque muita coisa que eu vou falar tem lá, ou enfim. Hoje o encontro é sobre Jesus, né? E existem algumas coisas que eu queria falar logo de início, assim. O nome de Jesus, a começar por isso, né, pelo nome, ele não é aleatório. Assim como o meu nome, o seu nome, não é um nome aleatório que, tipo, surgiu do nada, assim, seus pais pensaram nesse nome e quiseram esse nome pra você por algum motivo. E Deus também definiu um nome para Jesus, um nome específico, por um motivo muito claro, né? Então, Jesus, o nome Jesus vem do hebraico e significa Deus salva. A gente vai explicar melhor essa parte. E Cristo, que é como ele foi amplamente chamado, Jesus Cristo, Cristo significa Messias, ou ungido, enfim. Por que isso é importante? Porque vamos começar pelo começo. Jesus Cristo você tem as duas partes constituintes do nome, certo? Jesus, que significa Deus salva, é completamente um propósito, tá? Esse nome. E é muito perceptível. Deus salva, então Deus Salvador. Jesus, ele veio com a missão de ser Deus Salvador para nós. Nós já falamos, já teve o encontro aí da Tainá e a gente já repetiu isso algumas vezes, mas na Santíssima Trindade nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é o Deus Criador e Jesus Cristo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Salvador, Deus Redentor. E Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo com o objetivo de salvar-nos. Por quê? Porque lá no começo, quando Deus criou o homem e a mulher, né, eram Adão e Eva, e Eva e Adão desobedeceram a Deus. Eles romperam a aliança que Deus tinha feito com eles. Então, cadê meu apagador? Aqui. Deus fez uma aliança e Adão e Eva foram e apagaram com a sua desobediência, né? E uma vez que isso se deu, a gente já viu também no encontro de Antigo Testamento, Deus faz novamente uma aliança e o ser humano apaga. Deus faz novamente uma aliança, o ser humano apaga. E eu não vou ficar desenhando várias na lousa, mas vocês entenderam. Com Noé foi assim, com Abraão foi assim, com Moisés e tudo mais. Tipo, quando Deus se manifestava e anunciava pra nós a verdade e tudo mais, nós renegávamos a isso e a gente quebrava a aliança com ele,
Se eu não estiver olhando pra vocês é porque eu tô me vendo ali do lado e eu tô muito confusa. Enfim, tenham paciência comigo, por favor. Deus, ele toma uma atitude muito drástica, digamos assim. É só imaginar, gente. Você tem um filho, e aí eu amo essa metáfora, ela é muito boa. Você tem um filho e você é dono de uma vinha. E você contrata pessoas para essa vinha, você coloca lá as pessoas na sua vinha. Aí, beleza, lindo, maravilhoso. Só que aí as pessoas que você coloca na vinha desobedecem o que você pede para elas fazerem e começam a, digamos, se rebelar. Começam a fazer o que elas querem e começam a estragar a sua vinha e tudo mais. E aí você manda um empregado seu, uma pessoa próxima de você, para ir lá avisá-las, para ir lá para fazer com que elas retomem a razão e tudo mais. E essas pessoas que você colocou na vinha matam esse empregado que você mandou. Aí você manda outro empregado, uma pessoa, né, também próxima de você e tal, manda, e aí essas pessoas que estão na vinha matam esse outro empregado. E assim se sucede várias e várias vezes, até o momento que você fala assim: eu vou mandar o meu herdeiro, meu filho, meu sucessor, eu vou mandar para falar com essas pessoas, porque afinal o meu filho, eles vão ouvir. E aí esses trabalhadores matam o seu filho. Assim, é uma atitude que é compreensível de você enviar o filho, porque se não ouvirem ao filho, a ninguém mais eles vão ouvir. Foi mais ou menos assim o que Deus fez. Quando ele mandou os profetas, foi no sentido de que eles anunciassem o reino, que eles anunciassem o nome de Deus. Só que as pessoas não ouviram os profetas, elas continuavam quebrando essa aliança. E aí Deus toma a atitude muito séria, muito drástica, muito difícil de mandar o próprio filho, com o objetivo de que ele morra, com o objetivo de que ele sofra, para que as pessoas possam ver o quanto Deus nos ama e o quanto Ele é real e o quanto isso implica na nossa vida. Jesus, Ele é Deus Filho e Ele foi enviado pelo Pai para salvar a humanidade. Por isso que Ele é o Deus Redentor, por isso que o nome de Jesus significa Deus salva, porque foi através dele que Deus quis salvar-nos. Tá, mas Gabi, como assim? Por que que Deus precisava que o filho dele fosse enviado para morrer? Porque, assim, gente, quando Adão e Eva pecaram, eles instituíram na gente uma coisa que eu não sei se a gente já comentou no Crisma, mas que chama pecado original, a mancha do pecado original, que foi lá o primeiro pecado de Eva, e nós temos essa marca, essa mancha em nós. A gente tem resquícios do pecado original, por isso que nós não somos perfeitos, porque nós temos marcas desse primeiro pecado que foi cometido na gente. E antes de Jesus, todas as pessoas que nasciam tinham esse pecado original. Então o que aconteceu? Quando Eva pecou, lá no começo, toda uma linha do tempo passando aí por Moisés, por Noé, por Abraão, por todas aquelas coisas que eu falei, toda essa linha do tempo vinha marcada pelo pecado original, todo mundo. Só que o que acontece? Como as pessoas não tinham como pagar pelos seus pecados, como uma pessoa por si só não consegue chegar a Deus, o que era preciso? Que alguém viesse e apagasse isso aqui. Toda essa linhagem, essa tradição de pecado. E aí veio Jesus. Antes de Jesus, todas as pessoas que morriam
elas não podiam ir ao céu, porque elas estavam marcadas ainda, porque elas tinham, mas Gabi, e as pessoas muito boas, e por exemplo, os profetas, Elias e Isaías e coisas assim, os profetas do Antigo Testamento. Eles não podiam ir ao céu, mas não necessariamente estavam no inferno. Sabe quando a gente reza o CREI, a gente fala assim, não sei o que, desceu a mansão dos mortos? A mansão dos mortos é isso, é o lugar onde ficavam as almas antes de Jesus reabrir o céu para nós. Porque assim, no começo, Adão e Eva moravam no Éden, no jardim do Éden, eles conviviam com Deus, Deus estava com eles, eles viviam na presença de Deus. Só que isso acabou quando eles pecaram e Deus vem para restaurar isso. Aí a gente volta aí um pouquinho nos encontros sobre Bíblia que a gente deu. Eu tenho um marca-texto aqui, tudo bem? Eu espero que você esteja próximo de uma Bíblia aí, ou que você tenha Bíblia em casa, enfim. Se você tiver como pegar uma Bíblia pra gente reparar umas coisas interessantes, né? Então, a gente já falou, né, em um encontro sobre o Antigo e o Novo Testamento. Deixa eu conseguir pegar aqui. Aqui, com o livro de Malaquias, termina o Antigo Testamento. Então, essa parte aqui do começo, lá de Gênesis até Malaquias, é o Antigo Testamento. E depois, começando pelo Evangelho de São Mateus, começa o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Ele começa a partir dos Evangelhos. O que é o Evangelho? Nada mais é do que alguém que conta a vida de Jesus. Jesus é o próprio Evangelho. Então, nós temos o Evangelho de São Mateus, depois o de São Marcos, aí o de São Lucas, depois o de São João, e esses são os 4 evangelhos da Bíblia. E a partir daí, tudo é contado, tipo, sobre Jesus e os apóstolos que ele escolheu, né, pra dar continuidade à igreja dele. Só que, o que acontece, gente? O que eu quero que vocês percebam? Eu até marquei, não é uma coisa distante o Antigo Testamento do Novo Testamento. O que efetivamente acontece? No Antigo Testamento, se falava de uma promessa, de alguém que viria e que viria restituir a amizade que o ser humano tinha com Deus, alguém que sofreria e que por essa pessoa sofrer nós poderíamos ter a vida eterna e nós poderíamos alcançar a Deus novamente numa relação como era a de Adão e Eva antes deles pecarem. E aí, a respeito disso, se vocês puderem abrir aí, João, capítulo 5, no versículo 39. Vai falar uma coisa muito interessante e é mais ou menos nesse ponto que eu quero chegar. Então, deixa eu anotar aqui. Eu tô amando isso. João, capítulo 5, versículo 39 e seguinte. 39 e 40, né? Vai falar assim: vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim para que tenhais vida. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Aí tem uma notinha na Bíblia Ave Maria, tem uma nota de rodapé aqui embaixo, que fala assim: que dão testemunho de mim, Jesus Cristo, a quem os 2 testamentos se referem, o antigo como sua esperança, o novo como seu modelo, ambos como seu centro. É uma frase de Pascal. O Antigo Testamento falava sobre essa promessa, sobre essa pessoa que viria e que restituiria a amizade que o homem uma vez teve com Deus. E essa pessoa é Jesus. Ele é Deus também, e ele é filho de Deus Pai, e ele veio para restituir essa amizade que nós tínhamos com Deus, através do sofrer dele e através de tudo que ele passou por vontade do Pai.
ele pôde restituir isso. E eu queria explicar um pouquinho a questão de Jesus ter tido que sofrer. Lá no Antigo Testamento, se você for ler, você vai reparar que em diversas ocasiões se fala de sacrifício, de matar um bezerro, de matar um boi, de matar alguma coisa e oferecer em sacrifício pelo pecado cometido. Então, alguém ia lá, cometia um pecado, aí pegava um animal, matava esse animal e oferecia em sacrifício, tipo, pra ter o pecado que a pessoa cometeu perdoado, né? E Deus fala que os pecados, os sacrifícios dessa forma já não agradavam mais o coração dele. Por quê? Porque não era mais isso que fazia as pessoas voltarem o coração para Deus. Talvez elas matavam ali, mas não tinha mais um significado do coração. E aí, Jesus vem. E quando Jesus vem, uma coisa muito interessante acontece. Ele se torna um sacrifício vivo. Ele se faz o sacrifício. Então, sabe quando canta na missa o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo? Sabe quando fala do Cordeiro que foi imolado para que todos nós tivéssemos vida e tudo mais? É Jesus. Por quê? Porque ele veio e ele morreu exatamente como acontecia nos sacrifícios do Antigo Testamento. Ele sofreu, ele morreu e o sangue dele foi derramado para que os pecados de outras pessoas fossem redimidos. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos nos redimir das nossas faltas. Porque nós temos a mancha do pecado original e nós não sabemos atingir a perfeição. Só que aí que tá, a partir do Novo Testamento, Jesus deixa de ser uma esperança, alguém que viria, algo que iria acontecer, e passa a ser um modelo. Então, ele vem e ele ensina pra gente como a gente pode chegar até Deus. Ele nos abre o caminho e ele nos ensina isso. Para quem participa de Shekinah, quem não participa de Shekinah, trata de falar comigo, com o João, com a Tainá. Não sei, fala com alguns catequistas, eles estão lá pelo grupo, fala com eles, mas não perde essa chance, não perde essa oportunidade. Se Deus quiser, esse vídeo vai estar indo ao ar na sexta-feira. Amanhã tem Shekinah por videochamada. E aí vocês deem um alô e a gente coloca vocês em alguma e vai dar certo, amém. Pra quem participa já de Shekinah, vi um pouco isso em um dos estudos, mas enfim, eu vou falar um pouco sobre isso. Porque é dessa forma que o catecismo da Igreja Católica coloca. Jesus, ele veio e ele se encarnou por 4 principais pontos, tá? Então, os 4 motivos da encarnação. Show! Os 4 motivos da encarnação. Eu acho que não dá pra ler, né? Mas enfim, eu vou falar também, então tá tudo bem. Jesus, ele vem e ele se faz pequeno, ele se faz humano, sendo que ele é Deus. E por que isso é importante? Porque ele sendo Deus, ele poderia ter vindo em glória, ele poderia já ter vindo adulto, ele poderia ter nascido em uma família super rica, super influente, que tivesse um poder muito grande sobre a sociedade, que era um pouco o que as pessoas esperavam, né? Quem as pessoas esperavam que seria o Messias, alguém grande, alguém poderoso, alguém que fosse resolver todos os problemas através do poder político e enfim. Mas Jesus, ele vem como uma criança, ele vem numa família pobre, de um lugar, né, que ninguém esperava nada daquele lugar. Por quê? Porque ele quis passar por toda a experiência humana. Ele quis sentir na pele as nossas dores. Sabe aquela coisa, quando você tá passando por um problema e a pessoa chega e fala assim, eu sei como é, mas você sabe que no fundo a pessoa não sabe, porque ela nunca passou por aquilo. Então, por exemplo, sei lá, eu perdi minha mãe. E aí chega alguém que, tipo, nunca aconteceu nada com a mãe da pessoa e fala assim, eu te entendo. E você fica meio com aquele sentimento de, tipo, não, você não me entende. Jesus, ele veio
e teve toda a experiência de ser humano e nasceu, foi filho de um pai, de uma mãe, e cresceu e, enfim, passou por todas as coisas que o ser humano passa. Ele teve fome, ele teve frio, coisa assim, todas essas coisas, para entender o que os filhinhos dele sofriam. Ele se encarnou. Por motivos de nos trazer a salvação. 2, para que nós conhecêssemos o amor de Deus. 3, para ser nosso modelo de santidade. E 4, para nos fazer participar da natureza divina. Espero que esteja dando para ler. Eu vou tentar ficar mais, pra esse lado, enfim. Jesus vem e ele se imola e ele é um novo sacrifício. É o sacrifício perfeito, é o sacrifício que foi feito para que nós não precisássemos mais sair matando um monte de animal para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, Jesus veio e ele se sacrificou por nós. E uma coisa que eu queria que você tivesse muito clara na sua cabeça. Eu espero do fundo do meu coração que você esteja sentindo muita saudade da Santa Missa, que você esteja sentindo muita saudade de estar presencialmente lá quando o sacrifício de Jesus acontece de novo. Porque sim, ele nos traz a salvação a cada Santa Missa, porque ele tá se entregando de novo e ele tá passando por todas aquelas coisas, tudo bem que Jesus não sofre outra vez, é o que a gente chama de sacrifício incruento, que não tem dor, que não tem sofrimento, mas Jesus ele está se sacrificando de novo toda a Santa Missa para que nós alcancemos a salvação, tá? Então eu espero do fundo do meu coração que você esteja com saudade da Santa Missa, porque isso significa que você está entendendo as coisas, tá? Enfim, Jesus ele vem, ele se entrega e ele se doa por pessoas que talvez não entenderiam o sacrifício dele. Então, Jesus morreu tanto por você que tá fazendo crisma, que tá indo bonitinho na missa e que tá rezando em casa e não sei o que e tal. E ele também morreu por aquele seu amigo ateu que diz que odeia Deus e que não quer saber de igreja e que se ele pudesse ele queimava todos os crucifixos do mundo. Jesus morreu igualmente por você e por ele, sabe? Foi por cada pessoa individualmente. Ele quis trazer a salvação a cada pessoa individualmente. Cada um foi por cada um que Jesus morreu. Porque, dava pra dar um encontro só sobre salvação, mas colocando aqui em termos um pouco mais gerais, é mais ou menos isso. Aí nós vem, para que nós conhecêssemos o amor. Aí eu queria que você pegasse João capítulo 3, versículo 16. Aqui. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por que isso é tão importante? Imagina, assim, você tem um filho e você ama aquele filho com todas as suas forças e, seu amor é inexplicável e tudo mais. Só que você tem outros filhos adotivos, digamos assim. E esses seus filhos adotivos estão perdidos, estão longe de você e estão sofrendo. E aí você pega esse seu filho de sangue e você manda ele para ser morto, para morrer, para que todos os seus outros filhos venham até você. É muito pesado isso, né? Porque, por mais que nós amemos muito nossos filhos, não que alguém aqui tenha filho, mas enfim. Mas como, nós humanos temos essa capacidade de amar os nossos filhos, a gente entende, mas não completamente, porque Deus, ele é o amor. Enfim, Deus, ele ama sem limites, sem medidas. Deus não tem um ponto em que ele pare de te amar. Ah, mas eu saí e matei 15 pessoas, eu fiz sexo com 10, eu
roubei um banco e, tipo, roubei de velhinhos. Independente, sabe? Não interessa. Deus, ele te ama sempre, sempre. Em todas as ocasiões, e mesmo que você faça, tipo, que você fale mal do nome dele e que você faça tudo o contrário do que ele pede, ele continua te amando. Ele não ama o que você faz, ele te ama. Ele amou tanto o mundo que ele enviou o filho dele pra sofrer e pra morrer, sendo que o filho dele não tinha culpa nenhuma, sabe? Jesus, ele não fez nada errado, ele não tinha nenhum pecado. E ainda assim ele morreu por amor a nós e para que nós entendêssemos que Deus é o amor. Então ele está disposto a morrer para que eu e você tenhamos vida. Talvez eu e você nunca possamos dar verdadeiramente o valor que para isso, né? O valor que isso merece. E talvez a gente nunca ame a Deus da forma que ele quer ser amado, porque o amor quer ser amado, ele quer ser buscado e encontrado. Talvez a gente nunca valorize esse amor verdadeiramente, mas o que acontece? Ele continua nos amando da mesma forma. Então ele enviou o filho dele para morrer, para que eu e você tenhamos vida, porque nós, através da morte de Jesus, nós podemos voltar a ele. Nós somos filhos adotivos que podemos voltar ao Pai, sabe? E eu espero que isso estremeça tanto seu coração como estremece o meu, sabe? Porque Deus, ele veio, ele conheceu as nossas misérias, ele conheceu o que é sofrer, não existe dor que Jesus não tenha conhecido. Não existe dor que Jesus não tenha conhecido, porque assim, ele conheceu a dor da perda, porque ele perdeu Lázaro, que era amigo dele, ele perdeu São José, que era pai adotivo dele, porque São José entende que ele morreu durante a adolescência, a juventude de Jesus. Jesus, ele sabe a dor que é ser traído. Jesus tinha 12. E uma dessas pessoas traiu ele, fez ele ser morto, entregou Jesus. Então ele entende de traição também. Ele entende o que é ser humilhado, porque ele foi muito humilhado. Ele entende o que é ser desprezado. Ele entende que as pessoas têm nojo de você. Ele passou por todas essas coisas por você, sabe? Se só existisse você no mundo, ele teria feito igual. Se tipo assim, o sacrifício vai valer só pra Ana, só pro João, só pra Mariana, só pra... enfim. Mas se fosse só pra uma pessoa, ele teria feito exatamente igual, tá? Então, pra que a gente conhecesse esse amor, ele veio, se encarnou, sofreu e morreu. E 3, para ser modelo de santidade. Tenho coisas muito interessantes a dizer a esse respeito. Jesus, ele quer ser nosso modelo de santidade. Por quê? Porque Jesus ia na contramão do mundo. O mundo falava A e Jesus falava B. Então, assim, várias coisas que eram disseminadas naquela época, né? Várias coisas que as pessoas falavam e tudo mais, iam num sentido um pouco diferente do que Jesus realmente falou. Então, gente, eu posso dar inúmeros exemplos aqui. Jesus, ele ensina ao contrário do que as pessoas falavam, mas ele ensina que não é pra você desprezar o seu inimigo, que não é pra você querer o mal do seu inimigo. Ele fala, ame os seus inimigos e ore por eles, reze por eles. E tipo, isso era muito revolucionário, sabe? Jesus era muito revolucionário. E Jesus, ele amou os que estavam à margem, os que estavam completamente esquecidos e abandonados por todo mundo. Então, Jesus se aproximou e amou leprosos, que eram pessoas que tinham doenças altamente contagiosas e que eles eram obrigados a viver fora da cidade, sozinhos, com um sino, e quando alguém chegasse perto, eles tinham que tocar o sino e gritar, impuro, 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 porque não era pra ninguém chegar perto deles, porque acreditavam que pela doença eles eram impuros, eles eram amaldiçoados e ninguém podia chegar perto deles e eles tinham que gritar impuro. Imagina, tipo,
você tá completamente abandonado ali, nem a sua família pode chegar perto de você. Aí, ó, referências. Enfim. E Jesus se aproximou e curou leprosos. Jesus se aproximou e conversou e amou prostitutas. Todas as pessoas, sabe? Paralíticos, cegos, mudos, pessoas que cobradores de impostos, que assim eram tidos como pessoas corruptas, porque cobravam além do que era para cobrar, para guardar para si o imposto. Jesus, ele se juntou com pessoas simples, sabe? O Pedro, por exemplo, que é um dos discípulos mais, né, digamos, de destaque, ele era pescador, não era, sabe, não era um príncipe, ele não era um político, ele não era um sumo sacerdote, que eram os líderes religiosos da época. Sabe, ele era um pescador, era uma profissão muito humilde. Jesus ensinou a olhar para essas pessoas. Jesus, o cristianismo, ele está todo fundamentado nisso, em olhar para as pessoas que têm uma maior vulnerabilidade, em se voltar para as pessoas que efetivamente precisam, sabe? Ele sempre ensinou os seus a amar as pessoas que mais precisam de amor. Tipo, não que as outras não precisem, mas Jesus, ele falava com todos os que vinham até ele, sabe? Jesus curou pessoas que não tinham absolutamente nada, que estavam ali mendigando, que estavam à beira do caminho, jogados, sem nenhuma perspectiva. E Jesus curou filhos de grandes generais do exército, sabe? Ele não tinha distinção de pessoas. E quantas vezes a gente faz distinção de pessoas? Esse merece o meu amor, esse não, esse eu quero amar, esse não quero amar. Então, né? A gente precisa entender que Jesus, ele foi modelo de santidade nesse sentido pra gente. Ele nos ensina a amar o próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e que outra coisa super importante também é amar ao próximo como a ti mesmo. Olhar para outra pessoa e amar, independente de quem ela seja. Outra coisa que também Jesus foi modelo de santidade é muito importante. Jesus foi um bom filho. Jesus nasceu de Nossa Senhora, que, enfim, a gente vai ter um encontro só pra ela, e mãezinha do meu coração, Nossa Senhora é muito especial. Jesus nasceu da Virgem Maria e ela era humana. A única diferença dela para as outras pessoas é que ela não tem a marca do pecado original. Deus preparou Nossa Senhora para que ela não tivesse a mancha do pecado original e pudesse conceber o filho dela. Então, Jesus nasceu da Virgem Maria e teve por pai adotivo, né? Deus confiou um homem para cuidar de Nossa Senhora e de Jesus, que foi São José. São José era humano também, normal. Jesus era tanto homem quanto Deus. Ele era tão homem como ele era Deus. No mesmo nível, assim. Ele era totalmente humano e totalmente divino ao mesmo tempo. Eu falo. Gente, a gente dá uns encontros muito mind-blowing. É só vocês abrirem o coração de vocês pra perceber que, meu, o negócio é fenomenal, é fabuloso, assim. Eu me empolgo muito. Eu me perdia, não sei onde eu tava. Tá vendo? Até quando eu tô sozinha eu me perco, gente. Não tem como. Enfim, Jesus, ele conviveu com duas pessoas que eram humanas. E então, assim, se ele era Deus, ele é superior a essas pessoas. Então, tecnicamente, tipo, mesmo que ele fosse filho, ele era superior. Ele poderia ter uma opinião que fosse superior ou coisa assim. Ele poderia, tipo, ninguém manda em mim, você não manda em mim. Mas ele não fez. Sabe? Ele se fez tão pequeno, pra ensinar pra gente que pai e mãe se devem honrar. Você que está nessa quarentena, convivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana com seus pais, e insiste em brigar todos os dias por motivos bobos ou por umas coisas nada a ver e acha que você está com a razão, olha pra Jesus, meu filho, porque
ele era Deus. E ele se encarnou e foi filho de duas pessoas humanas, e ele foi completamente submetido a elas. Ele obedecia a Nossa Senhora, ele obedecia a São José, ele aprendia as coisas com os dois, ele aprendia tudo, ele aprendeu a profissão de São José era carpinteiro, Jesus foi carpinteiro também. Gente, eu espero que não esteja fazendo barulho o vento que tá... Enfim, tá ventando aqui, a janela tá fechada, mas... Jesus, ele aprendeu a profissão de São José, ele foi carpinteiro também. E, gente, ele foi rendido a tudo aos pais dele, ele obedeceu, ele honrou. O quarto mandamento da lei de Deus é honrar pai e mãe. Jesus honrou Nossa Senhora e São José, mesmo que eles fossem só humanos e Jesus fosse divino. Me perdi? Modelo de santidade. A gente precisa honrar pai e mãe para chegar a uma santidade, e Jesus fez isso. Jesus, ele trabalhou mesmo sendo Deus. Tipo assim, é muito bizarro isso, sabe? Se a gente pega, por exemplo, mitologia grega, né? Os deuses da Grécia que eles acreditavam, não era um deus que se humilhavam, que se faziam pequenos, que vinham e trabalhavam e sofriam e foram pobres, coisas assim. Pelo contrário, sabe? Os templos dos deuses gregos era tipo o puro luxo e coisa assim e tal. E, Jesus vai muito na contramão do mundo. Porque Jesus, ele é único, ele é absolutamente perfeito em tudo que ele fez, em tudo que ele viveu. Porque ele ensinou pra gente, tipo assim, quanto mais a gente se parece com Jesus, mais perto a gente tá do céu, sabe? Jesus amou muito Nossa Senhora e ele ensinou a gente a amar Nossa Senhora. E Nossa Senhora coloca a gente mais perto do céu. Jesus, ele... firmou os 10 mandamentos que tinham sido dados a Moisés, mas ele firmou e ele ensinou a gente como prosseguir nesses 10 mandamentos. E Jesus nos ensinou a amar as outras pessoas, Jesus nos ensinou a rezar, porque o Pai Nosso, ele que ensina a rezar. E, gente, ele foi, sabe, quanto mais a gente se parecer com Jesus, mais perto a gente está do céu. Ponto. É isso. Em quarto lugar, nos faz participar da natureza divina. Eu falei que, nós nascemos com a mancha do pecado original. 3 segundos, tá melhor? Ficou bem amarela, né? Mas, amém, gente, é isso. É a primeira tentativa de fazer isso dar certo, então... Ele nos faz participar da nossa natureza divina. Quando Jesus veio e morreu por nós, ele... aquela coisa, ele veio e quando ele morreu, ele atraiu todos a si, pensando, enquanto eu tava, escrevendo as coisas pra dar esse encontro, eu tava pensando nisso e tudo mais. Imagina um crucifixo que fosse colado num pano, tipo uma toalha de mesa. Então, lá vamos nós. E nós temos uma toalha de mesa. Uma mesa, tá? Uma mesa. Palmas pra minha mesa, porque magnífica, né? Imagina que alguém venha e colhe um crucifixo no meio dessa mesa. Então aqui. Perfeito, né, gente? Fala sério. E tipo assim, nós estamos aqui na mesa. Essas bolas vermelhas que tem em cima da mesa estão coladas na toalha também, assim como o crucifixo está colado na toalha. Antes que esse crucifixo estivesse lá, as pessoas não tinham como subir, como chegar até o céu. Mas quando Jesus vem e se encarna, esse é o, digamos, o pano da existência, pano da vida humana, assim, da vida na Terra. Quando ele vem e ele se cola, o sacrifício dele se prende à existência, à vida humana. Então, tipo, ele realmente veio e se sacrificou por nós. Quando ele subir ao céu, então, ele
subir ao céu, o que vai acontecer com essa toalha? Me digam vocês aí, nos comentários desse vídeo. Mentira. O que vai acontecer? Uma vez que uma coisa sobe, a toalha inteira sobe junto. Tipo assim, eu sei que é uma metáfora muito podre, mas tipo, entendam onde eu quero chegar. Quando ele for, todos farão parte dessa natureza divina, porque ele veio e apagou os pecados, e eu não estou dizendo que simplesmente Jesus ter vindo faz com que nós cheguemos ao céu, porque a gente precisa olhar para ele e perceber o abismo que existe entre ele e nós, porque ele é perfeito e a gente não. E a gente precisa buscar essa perfeição, buscar o sacramento da confissão e buscar a Santa Eucaristia. E nesse período que a gente está em casa, tá de quarentena por causa, né, do coronavírus e tudo mais, a gente precisa entender que, tipo, na nossa realidade a gente precisa chegar até Jesus, sabe? A gente precisa se aproximar dele. Então, a gente precisa rezar em casa, e a gente precisa amar os outros, e a gente precisa honrar nossos pais. E todas essas coisas, sabe? Quando a gente tentar se parecer com Deus, quando a gente tentar se parecer com Jesus, Jesus ele vem e faz isso com a gente, ele puxa a gente pra cima, sabe? Ah, vocês conseguem me entender? É muito maravilhoso, é incrível. Tipo, ele nos faz parte de uma natureza que é divina. E nós não somos divinos, mas ele faz com que a gente esteja unida a ele, sabe? Uma vez que nós chegarmos ao céu, a gente vai contemplar tudo aquilo que é divino, sabe? Sendo que nós somos meramente humanos. A gente é criatura. E ele nos faz chegar ao Criador. Eu falo pra vocês, vocês não querem acreditar que os encontros de Cristo são muito mais de boa. Mas é isso. Enfim, eu espero que tenha dado pra entender todo esse rolê, essa metáfora nada a ver, que tipo assim, eu tava preparando o encontro, tava escrevendo, aí eu parei assim, eu falei, nossa, imagina, tem uma toalha, tem um crucifixo no meio, a hora que ele sobe, todo mundo sobe junto. Uma última coisa que eu queria falar. É um ponto, a gente costuma fazer isso em um encontro separado, né? Mas é porque a gente faz tipo uma dinâmica, coisa assim, e esse ano não vai rolar, até porque o tempo que a gente tem é curto e a gente tá em quarentena, então vai ser mais curto ainda, não tem como fazer a dinâmica que a gente faria. Aí na apostila de vocês, tem falando das parábolas. E o que são as parábolas? As parábolas são historinhas, metáforas, enfim. É um método de Jesus para que as pessoas entendam ele. Então, igual eu fiz agora, né, o lance da mesa e do crucifixo colado, que talvez não tenha feito nenhum sentido, Jesus, ele contava umas histórias, as dele eram muito melhores que as minhas. Ele contava essas histórias porque, assim, gente, parem pra pensar. Lá na época de Jesus, muito, muito, muito tempo atrás, não tinha... Gente, as pessoas que sabiam ler e escrever eram, tipo, uma minoria da população, era, tipo, quase ninguém. E... as pessoas que tinham estudo, tipo, não tinha escola, não era aquela coisa, tipo assim, não, mas era fácil falar com as pessoas porque todo mundo entendia tudo, porque todo mundo era super estudado. Não era assim que acontecia, sabe? Jesus, ele falava com pessoas que eram simples, sabe? Que não tinham a menor noção de estudos e tal, e enfim. Então, o que ele fazia? Ele falava, então, só com as pessoas que entendiam as coisas super uau? Não! Ele simplificava. De que forma? Ele se utilizava de metáforas. Essas metáforas a gente chama de parábolas. Que são o quê? Historinhas. Eram muito mais simples de entender, sabe? Era muito mais fácil entender quando ele falava do que quando, por exemplo, os sumos sacerdotes falavam uma coisa assim, porque às vezes eles complicavam demais. E Jesus entendia que se ele queria realmente chegar ao coração das pessoas, elas precisavam entender ele. Então, ele contava essas histórias. E eu vou dar alguns exemplos, enfim. Ó, eu tô aqui com o texto da apostila de vocês.
Jesus utiliza-se das parábolas para transmitir ensinamentos profundos de maneira simples e rápida. Poucas delas são longas. As parábolas de Jesus são sempre tiradas da realidade do mundo cultural e social em que vivia, contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais. Então, gente, enfim, num contexto geral, algumas parábolas a gente vê em um só dos evangelhos, as outras a gente vê em, todos os evangelhos e tal. Mas as parábolas eram basicamente isso. E eu quero dar um exemplo. Então, aqui, ó. Eu vou apagar essa lousa, não devia ter começado a filmar, né? Mas... enfim. Abram aí a Bíblia de vocês, se vocês tiverem. Se vocês não tiverem, eu vou ler também, tá tudo bem. Mas se vocês tiverem aí, abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 13, versículos, deixa eu ver, de 1 a 9. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vai dizer assim: Naquele dia Jesus saiu e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Presta atenção. Disse ele: Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, o sol nasceu e queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Tá, é isso aqui que eu coloquei ali na lousa. Mas aí, olha depois o que fala. Os discípulos aproximaram dele, então, para dizer-lhe: Por que eles falam em parábolas? Por que eles falam em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque eles falam em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam nem compreendam. O que Jesus está querendo dizer? Que os discípulos, os apóstolos, estavam perto dele. Então eles tinham a oportunidade de entender o que Jesus falava, porque eles conseguiam perguntar para ele, eles conseguiam ter um relacionamento próximo com Jesus e tudo mais. Mas nem todas as pessoas tinham essa chance. Então, para aqueles que não conseguiam entender a complexidade das coisas, Jesus falava em parábolas. Aí eu quero dar um outro exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui e depois eu volto. Eu vou ler para vocês uma das parábolas que, assim, é mais difundida, é a que todo mundo mais conhece e tal. Eu recomendo a vocês, se vocês puderem, depois se vocês tiverem curiosidade, pega aí na apostila, tem várias parábolas, várias que fala sobre várias coisas, e algumas são, muito interessantes. É engraçado ver que todas elas servem pra gente até hoje, mesmo que a gente às vezes não compreenda uma coisinha ou outra, porque era mais daquela época, mas é, assim, fenomenal. Enfim, a passagem que eu vou ler agora é Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, se eu não estou enganada. Então, lá vamos nós. Parábola do filho pródigo. Aposto que, se não for todo mundo que conhece, muitas pessoas conhecem. Tem música até, eu não vou cantar. Parábola do filho pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai:
pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, juntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: traze-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o rei encontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não, palavra de salvação. Glória ao Senhor. Me confundo, perdão. Gente, vocês percebem como é muito fácil de entender? Como o filho pródigo somos nós que nos afastamos de Deus. A gente pede todos os bens, né? A gente chega pra ele, pede 1 milhão de coisas, depois some no mundo e percebe que a gente se afastou da fonte de todos os bens e de todo o amor. E aí a gente volta e Deus nos recebe de braços abertos, como se nada tivesse acontecido, sabe? Quando a gente realmente se arrepende, Deus tá ali de braços abertos pra esperar a gente. E como às vezes a gente também é como o irmão do filho pródigo, como a gente é aquele que fala, né? Mas nossa, eu tô na igreja não sei quanto tempo, por que que ele, que acabou de entrar, conseguiu uma bênção e eu não consigo, sabe? E que fala, né? O que estava perdido voltou à vida, o que estava perdido foi achado, o que estava morto voltou à vida. Que Deus quer fazer isso com todos, que Ele quer trazer todos assim, independente de quão longe eles foram, e que isso não tem a ver com a gente, tem a ver com todo o projeto de salvação dele. Enfim, gente, era só um exemplo pra dar pra vocês entenderem que, as parábolas, elas são muito efetivas, sabe? Elas são um método muito fácil da gente entender o que Deus tem pra falar pra gente e de realmente, sabe, ir aos pouquinhos entendendo como que o reino ele se dá aqui na terra e como Jesus quer nos levar até Deus e tudo mais. Enfim, era basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês. Ficou um tanto quanto grande, eu espero conseguir postar ainda hoje de verdade, porque eu já tô há muito tempo pra fazer isso. E eu espero que vocês estejam bem. Continuem se cuidando, por favor. A gente vai avisando as coisas no grupo. E se vocês precisarem de qualquer coisa, dá um toque lá no grupo do WhatsApp, ou enfim, a gente vai se falando.
Não esqueçam de rezar, porque embora não esteja tendo missa, é importante que vocês não se percam, não percam o relacionamento com Jesus que a gente está construindo. E é isso. Um beijo pra vocês. Até próximo vídeo.